Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, carta aos Hebreus. Vamos aproveitar e orar neste momento, pegando este tempo ao Senhor, que no segundo tempo oportuno sejamos edificados. Oremos. Senhor, na tua presença nós estamos diante da tua palavra revelada, a palavra inspirada pelo teu Santo Espírito. Então, ilumina-nos hoje, para que compreendamos, Deus Pai, as verdades aqui, ó Deus, descritas e reveladas pelo Senhor. Em nome do Senhor esteja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos, essa é a nossa terceira pregação em Hebreus. Ela foi motivada por algumas perguntas. E eu quero saber se você está fazendo sentido para você que está acompanhando, pelo menos essas últimas duas pregações. E eu incentivo você, desafio você, na verdade, na sua casa, ler Hebreus. Leia a carta inteira, mas não uma vez. Leia diversas vezes. Não é muito difícil, nem muito demorado. Então, leia. Escreva as suas perguntas. Você pode mandar no grupo lá, igual o irmão fez. Não tem só eu para responder, tem outros. E se nós não soubermos, tem bastante livro que nós temos acesso e outras pessoas que podem nos ajudar. Então você tem essa liberdade, esse direito e também quase que um dever de fazer isso. Não fique em dúvidas, não durmam com essas dúvidas, não permaneça com essas dúvidas. Permita que o Senhor fale com você. Hebreus capítulo 3. A pregação de hoje está completa, né? Eu vou envolver um texto bastante longo. A ideia de Hebreus, pregar em Hebreus, não é mesmo no livro de pegar pequenos trechos, pequenas perícoles, então são trechos maiores. E nós vamos andar a passos mais largos em Hebreus, apesar que Hebreus tem bastante complexidade, mas que o Senhor nos abençoe. Nas últimas duas pregações, nós falamos em Hebreus 1, né, de 1 a 4, fala sobre a suprema revelação de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Ele é superior à revelação anteriormente ministrada através dos anjos. Como assim dos anjos? De repente você chegou de paraquedas hoje aqui, não viu antes, né? Porque toda a revelação no Antigo Testamento, nas Antigas Escrituras, eram feitas basicamente por anjos. Deus enviava seus anjos, que eram seres ministradores, servos do Senhor, ministros do Senhor, que contactavam os servos do Senhor, alvos da mensagem, daquela revelação, e revelava algo daquilo que o Senhor tinha por mistério. Assim foi com Abraão, assim foi com Jacó e foi com outros, né? E é um fato bastante interessante, é que justamente quando, com Abraão principalmente, né, Deus se revela bastante a Abraão. Em dado momento Abraão já tem um filho, foi filho de uma promessa, fruto de uma promessa de Deus. Abraão já tinha 75 anos quando veio essa promessa. Imagina, 75 anos, né? A mulher dele tinha 65, né? Então, tanto é que quando o anjo promete para Abraão, Sara está atrás da tenda, dentro da tenda, né? As paredes eram muito finas, eram tecidos, né? E ela dá risada, ela ri, eu, 65 anos, vou ter filho agora, minha carne é amortecida, né? Aí o anjo fala: o que você está rindo? Aí, você está rindo o quê? Né? Assim, e Deus cumpre a promessa. 25 anos depois, Deus tarda, na nossa visão, mas Ele não falha. Mas é interessante que Isaac, depois de uma certa idade, filho de Abraão, né, ele já é mocinho o suficiente para trabalhar com seu pai. Deus pede Isaac para Abraão. É complexo ali, né? E Abraão creu. Se esse é o filho da promessa, e Deus me deu esse, Deus vai dar outro. Deus vai fazer algo. E ele leva Isaac para Moriá. E o filho já é grande o suficiente para carregar lenha. Deve ter seus talvez 14 anos. Né? Olha para o pai, tem fogo, tem lenha. Cadê o cordeiro? O que Abraão fala para o seu filho? Deus proverá para si mesmo
sacrifício. Abraão não titubeia, monta o altar com pedras e lenha, e quando ele pega Isaac, amarra suas mãos e coloca, o Isaac entendeu. Só que Isaac também creu. A gente não pensa sobre isso, né? Isaac creu no Deus de Abraão. E ele se deixou como uma ovelha que vai para o matador. E quando Abraão levanta o cutelo, o anjo segura sua mão e fala: sai, que sabia que não ia negar seu único filho, e tinha um cordeiro nos chifres encaixados no arbusto, e Deus proveu para si o sacrifício. E é muito interessante que em Hebreus nós estamos vendo justamente sobre essa provisão de Deus também. Nós temos que lembrar que nós estamos lendo uma carta que foi escrita para um povo, uma igreja, uma comunidade de fé, que estava passando por algumas questões. Eles estavam num marasmo espiritual provocado por algumas coisas. Algo que era latente, algo que era palpável para eles, era a perseguição. Então era um povo sofrido, e eles estavam vendo perseguição dioturnamente, aquela coisa que não para, não é um pontual, não é algo, né, que bateu na porta hoje, ontem à tarde, é todos os dias, você não saber se você vai conseguir ver os seus filhos no final do dia, você não saber se vai chegar em casa, a casa vai estar lá. Você vai não saber se você chega do trabalho, se a sua esposa vai estar lá, se não foi levada cativa. Se você não saber se o seu filho não vai estar pendurado numa estaca em chamas, iluminando as ruas de Roma, ou se você não vai estar por causa da sua fé. É muito interessante pensar que, por exemplo, as 7 cartas de Apocalipse, que são as 7 igrejas, né, da região da Turquia hoje, essas igrejas não existem mais, só que são igrejas reais, são cartas reais escritas para igrejas reais. É muito interessante que aquela região toda é uma região que o cristianismo se esgotou. Então, o professor nosso que fala que você já participou talvez de igreja pentecostal, e é muito comum em igreja pentecostal, não estou discriminando eles por causa disso, mas às vezes tem gente que deseja a perseguição, deseja o sofrimento para Deus peneirar a sua igreja, para sobrar só os crentes, não é assim? Já ouviram isso? Alguma coisa nesse sentido? Para a igreja ser purificada, não é isso? Né? Ser provada no fogo, o cadinho do fogo lá sobrar, tirar a escória, sobrar a prata verdadeiro, ouro verdadeiro, né? Esse é uma linguagem recorrente, não sei se é mais, né? Faz muito tempo que eu vou na igreja assim, né? É muito recorrente algumas correntes teológicas, algumas correntes, né, evangélicas. Só que a realidade é que nós precisamos orar para que não haja perseguição. Porque por mais que a igreja resista, em algum momento as pessoas começam a fraquejar. Tanto é que a perseguição foi tão severa naquela região que não existe mais igreja. As 7 cartas, as 7 igrejas não estão mais lá. Aqui está então alguém escrevendo, preocupado com a saúde de uma igreja por causa de perseguição. E 2 palavras andam juntas aqui: a perseguição, e ela traz um negócio chamado apostasia. O que é apostatar da fé? É negar a fé. Basicamente isso. Não é um esfriamento gradual, pode ser, mas o esfriamento gradual não é em si a apostasia. A apostasia é a negação da fé, que pode acontecer ao final de um processo. Pode ser um processo, mas é a negação da fé. Ao final, essa pessoa nega a fé, seja por causa de dura perseguição, muito sofrimento, de ver o filho morrendo, ver a esposa morrendo, ou seja lá o que for, né? Sobre ele mesmo, os aguilhões em cima, e ele negar a fé achando que isso vai livrá-lo do sofrimento, ou por causa de outros motivos, muitos outros aí: penúria financeira, não tem comida em casa, não tem onde morar, né? Desespero da vida, desesperar da vida. Aliás, a esperança
É muito interessante, né? Que tem provérbios que falam, né? Que quando a esperança se retarda, adoece o coração. É isso aqui. Então era um povo que estava sofrendo perseguição e eles estavam entrando num marasmo espiritual com riscos de apostatarem da fé, negarem a fé. É com essa visão que nós temos que olhar quando nós lemos Hebreus. Não achar no sentido outro, né? Então, e lembrando que Hebreus, ele é em si uma homilia. Que é homilia? Uma pregação. Mas é uma pregação bem estruturada, construída com argumentos lógicos, argumentos teológicos, tem racionalidade, tem mecanismos ali de erudição, de oratória, né? Tem tudo isso. Então, você pegar uma partícula, um versículo de Hebreus, ou qualquer porção da Escritura, você pegar um versículo, uma porção de 4 versículos, um capítulo, não é toda a história de Hebreus. Você precisa ler toda a carta de Hebreus para você ter certeza do que ela está de fato tentando escrever. Então não tem uma ambição nenhuma de em 4 versículos ou um capítulo inteiro fazer você compreender toda a carta de Hebreus. Então toma cuidado quando você lê, ainda mais Hebreus, que existem diversas passagens de advertência. Nós lemos uma delas na pregação passada, que é Hebreus 2, de 1 a 4, que é uma advertência, né? Mas tem muitas outras. E é interessante que Hebreus, ele destila a teologia e depois ele aplica. Então, aquela palavrinha, né, aquele gramática de que a conjunção conclusiva existe muito em Hebreus, né? Portanto, por esta razão, por isso, e por aí vai. Então, preste atenção nisso aí, porque de repente se você não captou algo aqui, e quando você chega e encontra uma conjunção conclusiva, peraí, deixa eu voltar. Aí você volta para tentar entender o que ele disse, porque a partir de agora, o que ele vai dizer tem a ver com aquilo que ele falou antes. Opa, por esta razão. Que razão é essa? Você tem que achar a razão lá atrás. Tem que voltar no texto lá atrás e descobrir qual é a razão. Aí sim, opa, por causa daquilo, então, para você começar a se direcionar no Jesus. E não só isso. Aí descobri que tem mais umas palavrinhas. Existe a conjunção coordenativa conclusiva. Foi a partir do capítulo 2, né, que ele fala sobre o perigo da negligência, mas eu quero, a partir do versículo 10, citar alguns versículos. Nós vamos avançar para o capítulo 3, só para você entender. O meu versículo-chave dessa pregação é o 3:1, mas nós vamos começar em 2:10. Abre sua Bíblia e diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, imagina quem é esse? Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, é Deus falando aqui, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O autor está falando de Deus Pai, preparando, como assim dizer, Deus Filho, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, no caso o Filho, como os que são santificados, no caso o seu povo, todos vêm de um só, no caso Deus. Por isso é que Ele, o autor da salvação, não se envergonha de chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu, de Deus, nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: eu porei nele, então é o Filho ainda falando, minha confiança, e ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Vocês conseguiram entender a narrativa? Até aqui? Porque é ruim, né? Ele, dele, quem, ele, você fala assim, é muita gente, eu não consigo entender. Ele está falando, basicamente, de duas pessoas da Trindade aqui. Que Deus Pai envia seu Filho, e o Filho agora canta e fala a respeito da salvação dos filhos que Deus Pai lhe deu. Ele é o autor da salvação deles. Aí ele continua no versículo 14, agora ele muda a narrativa. Visto, pois,
que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, aí o autor da salvação, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O filho, ele tem participação em todas as coisas, os negócios do pai. E ele participou. E qual é a participação dele nesse negócio da Trindade? Ele entra com a sua morte. Que através da sua morte ele destrói o poder da morte. É muito interessante que John Owen, né? Ele é um puritano. Ele escreveu um livro bastante interessante, né? A morte da morte na morte de Cristo. É basicamente disso que ele está falando aqui. Mas ele continua, e nós vamos chegar em alguns versículos muito importantes. Ele livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, esse é o autor da salvação. Ele vem livrar da morte o seu povo. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos. E ele começa o capítulo 2 falando que ele é superior aos anjos. Jesus, a revelação que vem através de Jesus é superior à revelação que veio através dos anjos. Ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Olha só, o autor está falando para descendentes de judeus aqui. Está falando basicamente para judeus que estão numa comunidade de fé. Eles estão duvidando a respeito do cristianismo, da fé em Cristo e os rudimentos da sua fé judaica. Do cerimonialismo, dos rituais do templo, aquela coisa toda. Eles estão em dúvida, eles estão titubeando entre as duas coisas. Ele fala sobre a descendência de Abraão. Para todos os efeitos, eles são descendentes de Abraão, mas não é nesse nível de descendência que o autor está falando. Ele está falando igual Paulo, que os descendentes de Abraão são aqueles que creem. Nós, pela fé, somos descendentes de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Leia Hebreus. Está sofrendo? Leia Hebreus. Está sendo tentado? Leia Hebreus. Olha isso, gente. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Deus é propício a você através de Jesus Cristo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Está sofrendo? Olha para o autor da sua salvação. Aí ele chega então numa conjunção conclusiva do capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O que está acontecendo com este povo? Eles estão desconsiderando o autor da salvação, o apóstolo da sua fé, o sumo sacerdote que lhes foi propício. Eles estavam voltando os rudimentos, eles estavam voltando atrás. A perseguição o calor da perseguição estava muito forte, então eles queriam voltar alguns passos atrás para sentirem-se seguros neste mundo aqui. Só que o autor fala: por isso, ele é o sumo sacerdote, ele é o misericordioso, é ele quem pagou o preço do sangue para que você tivesse salvação, é ele quem comprou com a sua vida a sua própria vida. É para ele que você deve olhar. Então, por isso, ele chama santos irmãos. Ele é muito terno aqui.
santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, da nossa fé. Se nós somos uma comunidade de fé, a nossa confissão, ele é o apóstolo, é ele quem prescreveu essa fé, é ele que é o sumo sacerdote, é ele quem destruiu o poder da morte. Nós somos a casa construída, e nós vamos ver sobre isso. E ele continua: o qual é fiel àquele que o constituiu. Lembra que lá no versículo 10 fala que Deus constituiu e aperfeiçoou através do sofrimento o autor da salvação? Então, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Lembra, ele está escrevendo para um povo que pensa na lei. Eles descreviam a lei, eles obedeciam a lei, faziam os rudimentos, os ritos do templo. Não era nada mais lógico do que falar a respeito de Moisés. Moisés também era fiel em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Jesus é superior a Moisés. Jesus é a plenitude da revelação de Deus, capítulo 1. Jesus, ele é superior aos anjos no seu ministrar a revelação de Deus até então. Ele é a plenitude. Os anjos até então não eram plenos. Mas ele continua: mas a revelação de Deus através de Moisés, apesar da fidelidade de Moisés, Jesus é superior. E é muito interessante pensar que Moisés, ele é da tribo de Levi. Lembra de Arão? Arão é irmão de Moisés. O sistema judaico, ritual, cerimonial do templo estava todo baseado em cima de Arão, sobre as palavras de Moisés, sobre as prescrições de Moisés. Moisés instituiu o sacerdócio em Israel, o templo, as coisas do templo, os rituais, as festas, as luas novas e tantas outras coisas. Revelação de Deus através de Moisés. Mas olha que interessante, ele continua: quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. De que casa nós estamos falando aqui? Não é uma construção física. Não são tijolos postos em cima do outro. Não são pedras. Não são argamassa e brita e cimento. Não é disso que ele está falando. Mas pensa, é uma casa. Não é uma construção, é toda uma história, é um povo, e tem gente debaixo disso, e ele está falando justamente disso, é uma herança, é de uma casa, não construída por mãos humanas. Não, olha só, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Moisés era apenas um servo, assim como os anjos eram ministros de Deus para trazer a revelação. Moisés era apenas um servo, apesar de fiel, apenas um servo dentro da casa de Deus, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. As coisas que Moisés trouxe das revelações de Deus apontavam para aquele que havia de vir, que era a revelação plena de Deus na pessoa de Cristo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Então a casa de Deus é a sua família, a família de Deus, é o povo de Deus, o povo que Deus escolheu e salvou e redimiu pelo sangue do Cordeiro, e antes desse, aqueles que criam na promessa do Messias. Só que o autor de Hebreus não deixa ponto sem nó, e aqui nos deixa um nó na garganta, e ele fala: se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Uau! Mas eu falei uma frase no domingo anterior da outra pregação, né? Que essa frase, uma vez salvo, sempre salvo,
né? Ele não é uma autorização para pecar. Porque muita gente acha que agora estou de boa. Uma vez salvo, sempre salvo, eu vivo a vida do jeito que eu quiser. Mas a perseverança dos santos é um dos sinais dos eleitos, dos salvos. Você vai perseverar, você vai permanecer, independente ou qualquer que sejam as circunstâncias que jogarem contra você. O que o autor está falando para aquela igreja, para aquele povo, fala assim: olha, nós somos casa, nós somos a casa de Deus, e ela é construída sobre o fundamento que é Cristo. Aliás, você é casa se você permanecer. Então ele está deixando umas deixas, umas dicas aqui para ele ler a carta até o final. Isso eu quero que você compreenda. Eu quero que você compreenda que você está passando agora. Talvez mostre que você não seja casa, a depender de como você vai reagir perante as perseguições, perante o calor desse sofrimento, perante esse marasmo espiritual que você se permitiu estar, perante as suas dúvidas. Mas daí ele entra no que ele chama de conjunção coordenativa conclusiva. Assim, pois, olha só, ele está falando um monte de coisa. Ele colocou a teologia de quem é o autor da salvação. Aí ele faz, olha, por causa disso nós precisamos atentar a ele, né? Nós temos que considerá-lo atentamente. Mas daí ele continua, ele faz mais uma dobra e ele explica mais algumas coisas, e aí as coisas começam a pegar para a gente. Olha o que diz, versículo 7 em diante. Assim, pois, como diz o Espírito, hoje, isso está no Salmo 95, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Ele acabou de dizer que nós somos casa, se guardarmos firme a confissão. Ele falou quem é o sacerdote, o apóstolo dessa confissão, é Jesus. Se guardarmos firme esta confissão, se nós considerarmos atentamente o autor da nossa salvação. Mas ele fala, se ficarmos firmes nessa esperança. E ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. E ele está falando de um povo que conhece a sua história. Eles conhecem a história de Moisés, eles conhecem a história de todo o êxodo, eles conhecem a história do povo no deserto, às vésperas de entrar na terra prometida. E ele está falando de Moisés, então ele está falando dentro do contexto de Moisés. O que aconteceu neste lugar em Números 20? O povo já tinha batido na porta da terra prometida. 2 tinham entrado, trouxeram um cacho de uva enorme, mas 10 olharam os enaquins, os gigantes. Senhor, são os gafanhotos aos olhos deles. Aí Deus falou, não entrarão na terra. Andaram perambulando 40 anos no deserto. Morria aos punhados por dia, porque Deus falou que aquela geração não entraria. Mas uma outra geração entraria, dos 20 anos para baixo. Então morria milhares por dia, o cálculo dos teólogos. O que acontece nesse dia? São quase as vésperas de tentar de novo. Quer dizer, o povo não entende, não aprende, não se dobra, não crê. Eles estão passando sede. Eles estão passando sede. E um pouquinho antes morre Miriam. Miriam já está velha, ela é uma das que não entra, a irmã de Moisés. Aí o povo está com sede, e eles começam a murmurar e a blasfemar. Interessante, é um povo que já está vendo todos os milagres de Deus desde a saída do Egito. Eles tinham pelo menos 20 anos quando chegaram às portas da terra prometida. Eles têm idade para saber do que está acontecendo. Passaram quase 40 anos perambulando, vendo milagres acontecendo. Viram a questão das serpentes, de levantar a serpente de bronze e olhar para a serpente e serem curados. Viram tantas outras coisas, codornizes, viram o maná e tantas outras, a nuvem que ficava sobre eles durante o dia e a coluna de fogo à noite. Viram tudo isso, a roupa que não rasgava, o sapato que não desgastava. Viram tudo isso. E agora faltava água. E olharam para Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou de lá? Porque lá nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos abacaxi, né? Sei lá o que mais tinha de tudo.
Tinha água, aqui não tem. Lá eles eram escravos. O que acontece? Você lembra da história? Deus chega para Moisés vai para a tenda da congregação. E Moisés, infelizmente, era um garoto de recados nesse ponto. Não estou querendo ser maldoso. Ele chegava, o povo reclamava. Ele ia, Senhor, o povo está falando isso, aquilo. Fofoqueiro. Aí Deus falava, Moisés, pega o bordão, você e Arão, e vai até aquela rocha e fala com a rocha que vai sair água. O que Moisés faz? Moisés estava com sangue nos olhos. Moisés estava virado no giraia. A pessoa pede 5 minutos para Deus, mas vira os olhos, Senhor. Não olha agora não. Moisés estava com uma ira que Deus não estava. Moisés estava com um ódio que Deus não tinha. E Moisés, junto com Arão, sobe na pedra. Daremos águas para vocês? E pega o bordão e dá 2 cacetadas na pedra. Só que como Deus prometeu, o que aconteceu? Saiu muita água. Ao ponto de beberem muita água e dar água para os animais, sobrou água. Só que, versículo 12, números 20, Deus fala assim, Moisés, Arão, vamos conversar. E Deus fala que eles não creram. Os dois não creram. Sabe qual que é o sentido da palavra ali? Não acreditaram ao Senhor a glória. Não acreditaram ao Senhor a santidade para o santificar perante a congregação. Não era isso que Deus queria, não foi isso que Deus mandou, não era disso que Deus falou. Mas Moisés arrebentou a pedra na cacetada, saiu água, porque Deus prometeu. Só que por causa disso, o que Deus fala para Arão e para Moisés? Não entrarão na terra. Ato contínuo dali. Eles tentam passar por uma terra, não deixam. Aí eles sobem ao Monte Hor. Deus manda subir Arão, Moisés e Eleazar. Eleazar é filho de Arão. E lá em cima Deus ordena que Moisés despisse Arão dos seus ornamentos de sacerdote e vestisse Eleazar. Quando ele fez isso, e o povo lá de baixo vendo os três subir, Arão morreu sem entrar na terra. Desce só Moisés e Eleazar. Na cabeça de Moisés, eu sou o próximo. Eu sou o próximo. E realmente, na entrada da terra, Deus permite que ele veja a terra. Ele sobe no Monte Nebo. E Deus permite que ele veja a terra. E ali ele morre. E os anjos do Senhor escondem a sua sepultura para que não seja um local de peregrinação. Por quê? Eles ouviram a voz do Senhor, mas endureceram os nossos corações. Veja, aconteceu com Arão e com Moisés. Não aconteceu com o irmãozinho lá, simplesinho, que mal começou a vir à igreja, à congregação, aquele um que tinha 10 anos quando cruzou o mar, mal lembrava das coisas. Não, falou com o líder do povo, ele endureceu o seu coração. E depois ele fala no versículo 11: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O descanso aqui é figurado, a gente vai ver ele numa próxima pregação a respeito desse descanso. Olha o versículo 12, ele é um dos principais desse trecho. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Perverso coração de incredulidade. Eu fui atrás da palavra, porque o que é isso? Poneros.
cheio de labores. Sabe um coração que tem uma agenda própria? Um coração que tem compromissos próprios? Um coração que tem suas ideias próprias? Um coração cheio de e se. Mas por quê? Mas sempre tem algo. Como anda o seu coração hoje? Lembra que Jesus chega e fala para alguns discípulos: vem, segue-me. Aí o que eles falam? Senhor, acabei de comprar uma junta de boi nova, eu preciso testar. Coração cheio de labores. Senhor, eu estou de casamento marcado, eu vou casar. Coração cheio de labores. Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. Coração cheio de labores. Moisés tinha uma agenda quando chegou diante da pedra de Meribá. E chama Meribá porque é contenda, pedra da contenda. Ele tinha uma agenda, ele tinha uma ideia própria a respeito das coisas. Ele tinha uma ideia própria de como as coisas deviam ser geridas, como elas deviam ser administradas, como elas deviam ser levadas diante de Deus. Aquele Moisés que lá atrás, quando pede para ver o rosto de Deus, e Deus fala que vai destruir o povo, aí fala assim: não nos faça subir daqui se o Senhor não for conosco. Aquele Moisés, pelo passar dos anos, o sofrimento, calor do deserto, os dias passando, a vida passando, as coisas não acontecendo, o seu coração foi se endurecendo, e ele está agora inapto para entrar no descanso de Deus, porque se deixou endurecer diante da voz de Deus, por agendas próprias, por coração cheio de labores. E a advertência do escritor é muito forte. Depois do versículo 1 do capítulo 3, talvez esse seja mais forte. Ele fala: considerai atentamente, mas depois fala: jamais aconteça haver entre vós, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Qual que foi a palavra forte que Deus usou para Moisés e Arão? Não creram. Não creram. Não me tributaram glória, não me tributaram santidade, não me tributaram crédito, não creram. Mas o autor continua: pelo contrário, vocês são casa de Deus, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. E ele até põe em maiúsculo: é hoje, não é amanhã. Não fica olhando para a sua agenda pessoal para ver quando vai ser mais conveniente crer em Deus. Eu sou novo demais agora. Eu vou namorar tantas quantas eu puder. Porque agora eu vou fazer carreira. Agora eu vou estudar. Agora eu vou construir família. Agora eu quero promover a promoção do trabalho. Em algum momento eu vou me encostar naquela igreja. Aí de repente é tarde demais. Então ele incita a casa de Deus, que é o seu povo, a mutuamente se exortarem durante o tempo que seja hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque não nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O autor, ele joga com a possibilidade de haver entre eles muita gente que se quer convertida a ele. Por isso que ele sempre fica nessa: se é que de fato, se é que nós permanecemos. Por quê? Porque muitos deles estão recalcitrando, muitos deles estão voltando atrás, muitos deles estão negando a fé, muitos deles estão apostatando. Então ele tem que jogar com a grande, real, palpável possibilidade de que muitos ali sequer convertidos são. Se é, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. E ele repete: hoje, se ouvides a sua voz,
não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Não tinha ninguém ali que era ímpio, ou era gentil, ou era dos povos ali em volta. Era o povo que saiu do Egito. Eles viram os milagres, eles viram as revelações de Deus, eles viram as coisas acontecendo. Quem foram os que se rebelaram? Aqueles a quem Deus estava mostrando a sua revelação, estavam iluminando a sua mente a respeito das coisas, mas seus corações não eram convertidos. E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E aqui vem 2 versículos que são espetaculares. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E ele faz um jogo. Contra quem Deus jurou que não entraria no descanso? Não foram contra os desobedientes? Eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Sabe o que significa desobediência? Eu fui atrás das palavras também, tá? Desobediência é aptel, não deixar-se persuadir, recusar a fé. Não é alguém que creu, é alguém que recusou a fé. A desobediência, ela é negar a fé. Já parou para pensar sobre isso? Porque aquele filho que o pai fala, vai tomar banho, ou vai estudar, não é essa a aplicação da mensagem, tá? Seria muito rápido, né? Mas o filho nega, desobedece, o que ele está fazendo é negando a fé de que o pai é a autoridade, de que o pai sabe o que é melhor para ele. Então, a desobediência é uma negação ou uma recusa à fé. Aí depois ele fala, vemos pois que não puderam entrar por causa da incredulidade. E aqui é apistia. Epistis é fé. Apistia, que é o que? É a infidelidade. É ser infiel. É falta de fé. Olha que jogo de palavras duro. Aquele povo negou a fé. E por isso eles eram infiéis. E infiel é o que não tem fé. Então o autor de Hebreus está conduzindo aquele povo, assim, ó, muitos de vocês estão apostatando. Sabe por quê? Porque vocês estão negando a fé. E por negar a fé, vocês são infiéis. Ele está tentando explicar quem é Jesus para eles, com a esperança de que venham a crer de fato. Só que eles não se deixam persuadir, eles estão com corações endurecidos. Por isso que ele bate na tecla: se hoje ouvides a voz do Espírito, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E ele está falando isso, não é para alguém que entrou pela porta e está visitando pela primeira vez, está falando isso de gente que cultua junto há muito tempo. Porque a possibilidade era de fato real de que houvesse ali muita gente de fato incrédula, gente que estava negando a fé e por conta disso era infiel. E ele está alertando depois no capítulo 4, nós vamos entrar lá, que não vai entrar no descanso. Não vai entrar no descanso. Ele faz um paralelo com aquele povo. O descanso de Israel ali era físico, era a terra prometida. Você entrava junto por ser israelita. E o fato de Deus matar muitos no deserto, ou impedir Arão e Moisés, não quer dizer que eles não fossem povo, mas é para mostrar que a desobediência e a incredulidade impedem de entrar no descanso definitivo, que é através
de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação, aquele por quem Deus constituiu a sua casa, que deu o seu sangue para comprar o preço, para nos libertar da escravidão do pecado. Então, nessa manhã, a aplicação que eu tenho para você é isso: sonda o teu coração. Sonda o teu coração. Quais são as suas agendas? Quais são as suas prioridades? O que tem impedido você de fato de crer e de abraçar a fé em Cristo? O que tem impedido você de ser credo diante daquilo que a palavra tem apresentado? O que tem impedido você de ser obediente àquilo que a palavra tem prescrito para você? O que tem impedido você de ser casa de Deus? O que ele está falando é que se essa pessoa que não permanece é porque ela de fato não é obediente e ela não tem fé. E se ela não é obediente, não tem fé, então ela não é casa, ela está fora do descanso definitivo do povo de Deus. É disso que ele está falando. Ele está pregando, não é para a pessoa que está passando na rua, ele não está subindo num caixote no meio de uma praça da Sé em São Paulo e anunciando o evangelho da salvação em Cristo. Ele está falando numa comunidade que se diz comunidade da fé. Então os alertas de Hebreus, eles são reais, são verdadeiros e são urgentes, e são para o tempo que se chama hoje. Se você olhar na sua Bíblia, pelo menos na minha está, a palavra hoje, no versículo 13, está em maiúsculo. Tão importante que é. E é interessante que as advertências, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O tempo é hoje. É que parece aquela pregação de igreja pentecostal mesmo, gente. É aquilo mesmo. Não saia daqui. Lembra? Acho que você já viu algum. Não saia daqui sem se decidir por Cristo, porque é premente. É disso que ele está falando. Não viva a sua vida conforme a sua agenda. Eu estou vivendo maritalmente com uma mulher que não é minha, ou um marido que não é meu. Eu tenho um caso, um amante. Eu uso certos entorpecentes, certos produtinhos para me deixar mais, né? Eu tenho certos negócios escusos no meu trabalho. Aliás, o meu trabalho é um negócio escuso. O tempo é hoje. O tempo é hoje, meu querido. Não é ontem, não é daqui a semana, não é daqui a um mês, não é daqui a um ano. Não é assim, deixa eu ajeitar minha vida primeiro. Não é disso que Deus está falando aqui. Não é disso que Deus está falando através do autor de Hebreus. Moisés, para exemplificar, numa paulada, ele jogou fora o seu passaporte na terra prometida. Ele estará lá nos céus, mas o descanso terreno ele só conseguiu olhar com os olhos, porque ele se tornou exemplo da desobediência. Deus chama a desobediência de incredulidade. Negar a fé. Então, meus queridos, eu sei que para um domingo, de repente, o seu almoço vai ter que ser atravessado, né? Queira Deus que tenha sido atravessado, mas não engasga, no sentido de que eu quero que você coloque em perspectiva a sua vida espiritual. Eu quero que você coloque em perspectiva quem você é diante de Deus. Onde você está nisso aqui? Você é casa espiritual? Ou você está brincando de ser crente? Brincando de ser povo? Então, assim, é legal ir nas festas, é legal vir final de ano quando tem almoço aqui, é legal vir uma vez por mês que tem ceia, tem almoço e eu participo da ceia. É legal. Mas vida em comunidade não é só isso. Vida em comunidade de fé não é só isso. Isso aí é a cereja do bolo. Cadê o suportar uns aos outros? Cadê o sofrer junto, andar junto, chorar junto, orar uns pelos outros? Cadê, né? Como ele diz aqui no versículo 13, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, para fim que não haja coração endurecido entre nós, brincando o pecado. Cadê isso? Cadê isso?
Ai, pastor, você está sendo muito duro com o fulaninho lá que ele não fez nada demais. Todo mundo faz hoje. Por que você não chega junto desse fulaninho? Meu irmão, se arrepende, volta, confessa o seu pecado, se arrepende, volta com sua esposa, volta com seu marido, se retrata, sai desse emprego miserável que te leva a pecar, sai desses hábitos, joga fora essa carteira, joga fora esse negócio, joga fora, corta essas amizades, esses laços, muda de cidade se for o caso. O tempo é hoje. Não endureça o seu coração. Vamos orar? Senhor, exaltado seja o teu santo nome. Louvado sejas tu, Senhor. Ó Deus, olha por nós aqui, cada um, a começar comigo, Senhor, para que nossos corações não sejam embrutecidos, endurecidos diante da tua palavra. Ó Deus, para que nós não venhamos compor a agenda que ela concorre com a tua. Ó Deus, compor compromissos que nos impedem de assumir os teus. Ó Deus, revela-te a nós de tal maneira, ilumina nossa mente, nosso entendimento, para que consideremos Cristo de fato o autor da nossa salvação, o sumo sacerdote de nossas almas, aquele que sofreu e padeceu por nós, aquele socorro bem presente no dia da angústia, aquele que tem nosso refúgio, nosso auxílio, nosso socorro, ó Deus, e que nos prepara como casa espiritual de Deus. Nós te louvamos por esse dia, conduz-nos diante do Senhor, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Nos oramos em nome de Jesus. Amém.